Era mais uma manhã frenética no movimentado café no térreo da imponente Torre Donovan. O som dos baristas ecoava pelo ambiente, o vapor das máquinas de expresso enchia o ar, e o aroma inebriante do café fresco parecia prometer um novo começo. Rachel Donovan, 30 anos, a mulher mais poderosa daquele prédio, CEO de uma verdadeira fortuna, entrou vestindo uma blusa branca impecável, uma saia lápis cinza e uma expressão de pressa nos olhos. Mas ninguém percebeu quem ela era. Para eles, era apenas mais uma profissional em busca de cafeína. Ela se aproximou do balcão, ocupada com o celular numa mão, uma pasta e um tablet equilibrados na outra. Um latte grande com dose extra, por favor, pediu distraída. Serão 5,85 dólares, respondeu o barista, animado. Rachel passou o cartão. Recusado. Ela franziu o senho, tentou de novo. Recusado outra vez. O peito apertou. Ela remexeu a bolsa. Nada. Sua carteira havia sumido. Um frio percorreu sua espinha. Ela nunca esquecia a carteira. Nunca. Me desculpe, murmurou, visivelmente desconfortável. Acho que deixei no escritório. Poderia só segurar o pedido enquanto eu. O olhar do barista desviou para a fila cada vez maior. A impaciência no ar era quase palpável. Foi então que uma voz calma rompeu o silêncio. É só um café. Acontece com qualquer um. Rachel se virou. Um homem alto, usando jeans simples, uma camisa polo azul marinho e um crachá de segurança pendurado na cintura, se aproximou. Seu nome? Caleb. Antes mesmo que ela pudesse responder, ele já estava passando o celular no leitor de pagamento. Um simples bip confirmou a transação. Rachel ficou sem palavras. Você não precisava, murmurou. Eu sei, ele sorriu, tranquilo. Mas, se fosse eu, você faria o mesmo. Sem esperar nada em troca, ele entregou o café a ela. Um gesto simples, mas que mexeu com Rachel. Quando ela tentou agradecer, ele apenas completou. Não precisa me pagar de volta. E quando o destino parecia já ter surpreendido bastante, o café escorregou um pouco e algumas gotas mancharam sua camisa branca. Rachel suspirou, frustrada. Mas Caleb, silencioso, pegou um guardanapo limpo do bolso e, com extremo respeito, limpou a mancha. Pronto. Quase não dá pra ver, disse ele, com um sorriso discreto, antes de se afastar. Rachel o chamou. Espere. Qual é o seu nome? Ele virou-se brevemente. Caleb, e desapareceu na multidão. Mas a história não terminava ali. Minutos depois, Rachel já estava no 26º andar, na sala de reuniões luxuosa da empresa. Entre uma pilha de currículos, algo chamou sua atenção. Um nome. Caleb Morgan. Ela lembrou aquele era um dos nomes que haviam sido rejeitados. Um candidato com um passado que muitos descartaram lacuna no histórico profissional, justificativas vagas. Mas agora, tudo fazia sentido. Rachel viu muito mais além de palavras em um papel. Viu resiliência, viu caráter. Viu alguém que não precisava de títulos para fazer a coisa certa. Ela percebeu, naquele instante. Às vezes, os maiores talentos não estão nos nossos currículos perfeitos, mas escondidos atrás de gestos silenciosos. E aquele homem. Ele acabara de ganhar uma chance que poderia mudar tudo. Ela levantou-se, atravessou a sala com passos firmes e abriu o portal da empresa. O que ela viu congelou sua respiração. Anexada à inscrição estava uma simples mensagem. Apenas uma linha, mas que bateu fundo em seu peito. Quero voltar ao mundo da tecnologia no meu próprio ritmo. Não busco piedade, busco propósito. Rachel sentiu um nó na garganta. Suas mãos pairaram sobre o teclado, hesitantes. Até que seus dedos começaram a digitar furiosamente. Vasculhou os registros internos, perfis públicos, LinkedIn, notícias antigas. E então lá estava. Um artigo esquecido, enterrado em um canto da internet. A manchete era curta, mas brutal. Executivo de tecnologia perde a família em acidente trágico na rodovia. E abandona a carreira semanas depois. Ela nem precisou terminar de ler. A foto dizia tudo. Caleb, mais jovem, parado diante de um memorial, segurando uma única rosa branca. Rachel recostou-se na cadeira, o peito comprimido. Ela era conhecida por sua frieza nos negócios, mas havia algo naquele silêncio, naquela dignidade, que mexia com suas certezas. Ela pegou o currículo mais uma vez. Aquele que o RH havia rejeitado com uma linha vermelha. Onde muitos viram uma falha. Rachel enxergava luta. Sem pensar duas vezes, pegou sua caneta e riscou o rótulo vermelho. E ao lado do nome dele escreveu em negrito: revisão prioritária.
Entrevista direta com a CEO. Quando sua assistente entrou com o café, Rachel não tirou os olhos da tela. Emily, prepare uma reunião pessoal com Caleb Morgan. Sem painel, só ele e eu. Emily engoliu em seco. Mas ele foi rejeitado. Rachel ergueu o olhar com firmeza. Não há mais. 2 horas depois, sozinha em seu escritório, Rachel olhava pela enorme janela da cobertura. A cidade se movia lá embaixo. Pessoas apressadas, destinos desconhecidos. Ela pensava em Caleb. Se fosse comigo, você faria o mesmo. Mas faria mesmo? Quantos talentos ela já havia ignorado? Quantas histórias ficaram esquecidas atrás de lacunas no currículo? Ela se lembrava de cada detalhe. Ponto da gentileza sem interesse. Ponto do toque respeitoso ao limpar sua camisa. Ponto do silêncio ao partir, sem esperar nada em troca. Agora, ele estava ali de novo. Não por acaso, mas porque ela finalmente abriu os olhos. Na semana seguinte, a sala da CEO era iluminada pela luz dourada do fim de tarde. 2 xícaras de café, uma intacta, a outra esfriando lentamente. Caleb estava ali, em pé, modesto, simples, mas com uma postura que exalava dignidade. Rachel o convidou a sentar. Imagino que esteja se perguntando por que pedi para vê-lo, disse ela. Ele sorriu de lado. Além do incidente do café, ela sorriu também, pela primeira vez em dias. Rachel abriu um dossiê. Caleb Morgan, ex-engenheiro sênior. 8 anos de conquistas. Depois um silêncio de 3 anos. E agora segurança de prédio. Por que não colocou tudo isso na inscrição? Ele respirou fundo. Porque poucos leem até o final. A maioria só vê a falha. A pausa. Rachel o encarou, olhos atentos. E se alguém tivesse lido até o fim? Ele deu de ombros. Veria um homem reconstruindo sua vida. Do jeito dele. Ela fechou o dossiê devagar, encostou-se na cadeira e concluiu. Você é muito mais qualificado do que qualquer vaga publicada. Sabe disso, não sabe? Ele apenas assentiu, com simplicidade. Sem orgulho, sem soberba. Apenas a verdade. Naquele momento, Rachel soube. Não era sobre um currículo, era sobre caráter. Era sobre uma nova chance. Não só para Caleb, mas para ela também. Rachel olhou para Caleb, com um misto de curiosidade e respeito. Então, por que se inscreveu para uma vaga júnior? Por que não esperou as portas executivas se abrirem novamente? A resposta veio calma, firme. Porque eu não queria a piedade. Queria a propósito. Um recomeço. Que eu conquistasse. Não um favor dado por pena ou curiosidade. Rachel assentiu lentamente. Havia uma força serena nele, algo que não era orgulho nem arrogância. Era a clareza. Ela baixou os olhos para o dossiê e depois voltou a encará-lo. Sabe o que mais me surpreendeu? Perguntou. Caleb balançou a cabeça em silêncio. Aquela manhã, quando você pagou meu café. Você não ficou esperando nada, não pediu nada. Nem sequer me deixou agradecer. Caleb sorriu de leve. Não parecia algo que eu precisava de agradecimento. Mas era, disse Rachel suavemente, não apenas pelo café, mas pela forma como fez. Você me viu como pessoa. Não como um título. Não como alguém para impressionar. O silêncio falou mais alto do que palavras. Então, Rachel puxou uma pasta de dentro da gaveta e deslizou sobre a mesa. Isso não é por conta do café. E não é obrigação. Caleb abriu o envelope. Em seus olhos congelaram. Era uma carta formal. Mas não para um cargo básico. Era para consultor líder de sistemas. No projeto mais ambicioso da empresa nos últimos anos. Rachel completou, com a voz baixa. Eu li seu histórico. Mas mais importante. Eu ouvi. Eu enxerguei o que muitos ignoraram. Os olhos de Caleb eram firmes, mas carregavam um brilho quebradiço. O olhar de quem finalmente era visto. Depois de muito tempo nas sombras. Não estou fazendo isso por dívida, disse Rachel. Estou fazendo porque preciso de alguém como você. Depois de um longo silêncio, Caleb assentiu. Fechou o envelope com calma e disse: aceito. Mas com uma condição. Qual? Rachel arqueou uma sobrancelha. Ele sorriu. Quero pagar o próximo café. Ela riu. Feito. Dias depois, Caleb subia ao 22º andar da Torre Donovan. Antes, um simples segurança. Agora, consultor estratégico de tecnologia. O andar era outro mundo. Luzes sofisticadas, telas digitais exibindo gráficos em tempo real, e o cheiro discreto de cedro e limão. Mas ele sentiu os olhares. Sussurros no café. É ele. O segurança. A CEO o contratou pessoalmente. Deve ser bom mesmo. Foi de abrir portas para liderar projetos. Caleb não reagiu. Já havia enfrentado tempestades maiores. Mas aquilo.
Ainda machucava. Nos primeiros dias, ele falou pouco. Escutou muito. Observou sistemas falhos. Lacunas escondidas. Ninguém viu o que ele via naquela noite. Antes de sair, um e-mail para o caso de precisar. Era Rachel. Um acesso privado aos mapas secretos da empresa. Sem explicação. Sem perguntas. Apenas confiança. Ele sorriu sozinho. Chegava cedo, saía tarde. Fazia perguntas. Analisava códigos. Estudava cada detalhe. Aos poucos, começaram a ouvir. Rachel nunca invadiu sua sala. Nunca microgerenciou. Mas um novo quadro branco apareceu ao lado de sua mesa. Um novo software foi habilitado em sua conta. Ela observava. Do mesmo jeito que ele já tinha observado ela. A virada aconteceu na terceira semana. Sala cheia. Executivos. Diretores. Especialistas. Caleb abriu a apresentação. Identifiquei redundâncias nos canais de dados. Um prejuízo de $420 mil ao ano. E uma solução para reduzir 85% desse custo em 6 meses. Primeiro. Silêncio. Depois. Perguntas. Muitas. Técnicas. Diretas. Ele respondeu todas. Com precisão. Como quem não apenas segurava portas, mas sabia construir estruturas inteiras. Quando terminou, Rachel se levantou do fundo da sala. Eu li o arquivo dele. E li também o que estava nas entrelinhas. E hoje, ele leu esta sala. Ela se virou para ele. Com um sorriso diferente. Algo mais forte que aprovação. Eu fiz a escolha certa. Aplausos. Não barulhentos, mas genuínos. Caleb não sorriu de imediato. Apenas fechou seu caderno e saiu em silêncio. Mas dentro dele, algo mudou. O andar já não parecia tão alto. E pela primeira vez, ele não sentia que estava ocupando espaço emprestado. Era dono do próprio espaço. Da própria história. E estava começando um novo capítulo. As horas passaram. A cidade lá fora brilhava. E pela primeira vez em muito tempo, Caleb sentiu que não estava apenas existindo. Ele estava vivendo. E construindo. Enquanto a cidade dormia, no 22º andar da Torre Donovan, duas luzes ainda brilhavam. Uma, no imponente escritório de Rachel Donovan. E a outra, no canto mais afastado, onde Caleb Morgan trabalhava. Seu monitor brilhava, revelando linhas intermináveis de códigos, enquanto Rachel encarava há mais de 20 minutos o mesmo relatório financeiro. Os olhos pesados. A mente exausta. O dia tinha sido brutal. Ela mal percebeu quando Caleb se levantou. Até ouvir uma leve batida na porta de vidro. Ao olhar para cima, ele já não estava mais lá. Apenas uma xícara branca repousava sobre sua mesa. E o vapor de um chá de camomila, o favorito dela, subia suavemente. Ao lado, um pequeno bilhete, escrito à mão com letras firmes. Você parece cansada. O mundo pode esperar. Rachel ficou imóvel. O peito apertando. Há quanto tempo? Ninguém dizia algo assim para ela. Todos esperavam que ela fosse indestrutível. Que suportasse tudo sem jamais quebrar. Mas Caleb viu algo que ninguém via. A humanidade nela. Ela abraçou a xícara quente entre as mãos. E quando procurou ao longe, a mesa de Caleb já estava apagada. Ele se foi. Sem alarde. Sem esperar nada em troca. E aquilo tocou profundamente. Na manhã seguinte, não foi a tempestade do clima. Foi o caos corporativo. Um memorando vazado causou pânico entre as equipes. A mídia descobriu. As reuniões viraram tribunais. E Rachel, sentada à cabeceira da mesa, enfrentava acusações veladas, olhares frios. Mas, de repente, uma voz inesperada ecoou na sala. Era Caleb. Ele não tinha planejado falar. Mas ao ver o olhar dela, aquela faísca de exaustão escondida, ele se levantou. Com todo respeito, se vamos questionar a liderança, que seja com precisão. A sala inteira se virou. A Rachel não foi o problema. Ela não foi a falha. A responsabilidade foi da minha equipe. E eu assumo isso. Silêncio total. Enquanto vocês apontam dedos. Ela estava aqui, à meia-noite, resolvendo problemas que nem eram dela. Se alguém aqui trabalhou mais que ela esta semana, fale agora. Caso contrário, vamos focar em soluções. Rachel, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se amparada. Obrigada, Caleb, disse ela, com a voz mais suave que o normal. Depois da reunião, enquanto ela organizava papéis em silêncio, Caleb permaneceu ali, discreto, esperando. Quando ela finalmente o encarou, sua expressão era outra menos defensiva. Mas
Humana. Por que fez isso? Porque você estava sozinha, respondeu ele, simples. Direto. Ela cruzou os braços. Não em defesa, mas em vulnerabilidade. E você acha que basta? Apenas estar presente. Caleb sorriu de leve. É onde tudo começa. E naquela noite, Rachel percebeu. Talvez o mundo realmente pudesse esperar. O grande dia chegou. O salão do baile, decorado com lustres de cristal, era o ápice da comemoração dos 10 anos da Donovan Corp. Executivos, investidores, câmeras, aplausos. Rachel estava magnífica. Num vestido azul meia-noite, cabelos soltos em ondas, maquiagem impecável, mas carregando, nos ombros, o peso do império. Caleb estava ali também. Discreto, elegante em um terno clássico. Tinha ajudado em cada detalhe, desde a iluminação até o som. E mesmo assim, sua atenção estava voltada apenas a ela. Quando ela tremeu ao receber os convidados perto da varanda, foi Caleb que, silenciosamente, colocou sobre seus ombros um cachecol de cachemir azul marinho. Ela não o viu chegando. Só sentiu o calor. E um leve toque em seus dedos. Mais tarde, enquanto todos sorriam, brindavam, Caleb observava de longe. Rachel também sorria. Mas seu coração estava inquieto. Chegou o momento. Portas se abriram. O terraço iluminou-se. O céu escuro seria rasgado por fogos de artifício. Mas, no meio da multidão, Rachel desviou o olhar. E encontrou Caleb. Aquele que a viu. Quando todos só enxergavam a CEO. E, por um instante, em meio ao brilho dos fogos, Rachel percebeu. Nem sempre é sobre quem grita mais alto. Às vezes, é sobre quem permanece em silêncio, mas está sempre presente. Rachel saiu para o terraço, ajustando o chale nos ombros delicados enquanto a brisa quente da noite acariciava sua pele. Caleb caminhava alguns passos atrás. O céu explodiu em cores, primeiro vermelho, depois um azul elétrico, seguido de uma cascata dourada. Cada explosão iluminava o rosto de Rachel, olhos brilhando como nunca. Caleb não olhava para os fogos. Ele olhava para ela. E ela percebeu. Ela se virou, sorrindo de canto. É lindo, sussurrou. É, ele respondeu suavemente. Permaneceram lado a lado, em silêncio. Rachel ergueu a sobrancelha, quase imperceptível. E Caleb respirou fundo. Você está com frio, murmurou. Ela o encarou. Ele estendeu a mão. Ela colocou as duas mãos nas dele. E assim ficaram. Mãos entrelaçadas. Assistindo o espetáculo. Um silêncio confortável que falava mais do que 1000 palavras. Quando os fogos cessaram e restou apenas o brilho suave do céu, Rachel o encarou. Por que você sempre percebe os pequenos detalhes? Caleb demorou a responder. Sua voz saiu baixa, mas cheia de significado. Porque eu sei o que é. Quando ninguém percebe você. Ela sentiu o coração apertar. Aquelas palavras atingiram fundo. Olhou para as mãos unidas. Sentiu o calor, a firmeza. E naquele instante, algo dentro dela se transformou. Obrigada, murmurou. Sempre, ele respondeu, firme. Não era apenas sobre cargos ou poder. Ali, eram apenas duas almas. Finalmente vistas. Finalmente compreendidas. Dias depois, o escritório estava quase vazio. Passava das 19 horas e apenas uma luz piscava num canto. Caleb passava por ali, quando percebeu algo errado. Lá dentro, Mia, uma jovem analista, lutava contra as lágrimas. Ele se aproximou, sentou-se sem pressão e esperou. Com o tempo, Mia confessou. Eu estraguei tudo. O relatório. Vou arruinar a apresentação da próxima semana. Talvez eu nem devesse estar aqui. Caleb sorriu suavemente. Acha que nós nunca erramos? Uma vez, eu causei a falha de uma plataforma inteira por 3 dias. Achei que minha carreira tinha acabado. E o que aconteceu? Mia perguntou, surpresa. Alguém me disse você tem o direito de falhar. Mas não tem o direito de desistir. Então, eu continuei. Os ombros dela relaxaram pela primeira vez. Refaz o relatório. Se quiser, eu reviso com você. Você não está sozinha. Do corredor, Rachel observava. E enxergou o verdadeiro tipo de liderança. Não feita de gritos, mas de presença, de apoio, de humanidade. Mais tarde, ao caminharem juntos, Rachel confidenciou. Você me faz repensar tudo sobre liderança. Sempre achei que ser líder era estar à frente. Talvez seja mais sobre caminhar ao lado. Caleb sorriu. Liderança não começa com poder. Começa com presença. O carro seguia pela cidade iluminada. Rachel estava exausta, olhos pesados. E sem perceber,
Adormeceu. Caleb notou. E em um sinal vermelho, virou-se para ela. Alguns fios de cabelo loiro haviam escorregado até o canto dos lábios dela. Ele, gentilmente, afastou os fios. Respeitosamente. Com cuidado. Porque às vezes, as maiores batalhas de alguém são invisíveis. E às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que silenciosamente enxergue nossa luta. Cuidadosamente, sem fazer ruído, ele levantou a mão. Parou. A poucos centímetros do rosto dela. Hesitou. Algo dentro dele despertou. Não era um impulso passageiro, era algo mais profundo. Antigo. Uma sensação de reconhecimento, como se tivesse encontrado aquilo que acreditava ter perdido para sempre. Seus dedos afastaram suavemente uma mecha de cabelo do rosto dela. Rachel se mexeu, seus olhos abriram levemente. Nenhum dos dois se moveu. O olhar dela encontrou o dele. Sua mão ainda pairava próxima à bochecha dela. Ele começou a se afastar, constrangido. Desculpa. Seu cabelo. O rosto dela corou, mas os olhos não se desviaram. Tudo bem, sussurrou. Nada mais foi dito. Mas algo mudou no ar entre eles. Um silêncio cheio de significado, onde palavras eram desnecessárias. Ao chegarem ao prédio dela, Caleb abriu a porta como sempre fazia. Rachel desceu devagar. Olhou para trás. E o olhar dela estava diferente, mais suave. Obrigada. Por hoje. Por enxergar as pessoas, disse com um sorriso sincero. Ele apenas assentiu, aquele aceno discreto de quem entende mais do que fala. E quando ela subiu as escadas, olhou para trás mais uma vez. Ele ainda estava lá. Parado. Não com um olhar de posse, mas com respeito. Com ternura. Dentro do apartamento, Rachel encostou-se na porta. Sentiu o coração bater mais forte. Não era só gratidão. Era o início de algo que nenhuma universidade, nenhum MBA, nenhum conselho administrativo jamais lhe ensinou. Ela sorriu. Porque as lições mais importantes da vida só são ensinadas por quem viveu na pele. Meses depois, o auditório estava cheio. Palavras de aplausos ecoavam enquanto Rachel subia ao palco. Atrás dela, brilhava na tela o nome do programa que ela havia criado. A segunda porta. Contratações sem preconceito. Eu estou aqui. Não apenas como CEO, mas como alguém que um dia recebeu um segundo olhar, disse ela. Às vezes, os currículos mais valiosos são aqueles que quase descartamos. Mais aplausos. Mas ela não procurava as câmeras, nem os holofotes. Ela procurava no fundo da sala. E lá estava ele. Caleb. De pé. Perto da saída. Como sempre. Discreto. Depois da cerimônia, ela saiu pela lateral. E ele a esperava. Você ficou lá atrás, disse ela. Eu sempre fico. Ele sorriu. Ela se aproximou. Seus dedos roçaram os dele. Eu não te amo porque você foi gentil quando meu cartão não passou, sussurrou. Eu te amo porque você é gentil. Mesmo quando ninguém está vendo. Ele segurou a mão dela. Sem precisar dizer nada. Porque o que eles tinham não precisava ser dito. Naquela mesma noite, voltaram ao café onde tudo começou. A chuva tinha parado. As calçadas brilhavam com os reflexos das luzes. E se, aquele dia, você não estivesse na fila atrás de mim? Rachel perguntou, olhando nos olhos dele. Eu acho, Caleb disse, com serenidade, que nós ainda nos encontraríamos. Porque a bondade não precisa de hora certa. Só precisa de dois corações dispostos a enxergar um ao outro. Ela sorriu. E ali, entre um café quente e um olhar silencioso, duas vidas foram transformadas. Isso nunca foi apenas sobre café, disse Rachel. Não, Caleb respondeu. Foi sobre enxergar. E decidir ficar.